Olá, pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos à Terça com Sucesso. Hoje nós temos o Roberto Varallo, que vai apresentar para a gente os fluxos que ele preparou com o Make e redes sociais e a gente IA. Varallo, muito obrigado, a palavra é sua. Obrigado, boa noite a todos. Novamente é um prazer poder, né, compartilhar um pouco desse conhecimento que a gente está desenvolvendo aqui no grupo com relação à inteligência artificial, as ferramentas, e o que a gente tem buscado desenvolver. Então, a ideia, assim, o Valmir tinha me pedido para a gente então, vou fazer uma repassada rápida no nosso fluxo de redes sociais, mais para dar uma relembrada. E agora novo fluxo que nós temos, que é o agente de IA, que depois eu vou mostrar aqui conceitualmente o que ele está fazendo, depois eu vou entrar lá no Make e a gente vai dar uma olhada como é que ele está configurado lá, e a gente pode fazer também uma experiência aqui ao vivo, fazendo um comentário lá num post, eu vou rodar o fluxo e o fluxo vai comentar e responder para vocês verem como funciona, tá bom? Então, estamos gravando bem, podemos avançar aqui então, Márcio, tudo certo? Tudo certo. Então tá bom, então deixa eu ver se eu consigo aqui já fazer Então, peraí, aqui, certo? Bom, aqui, só para dar eu vou fazer bem rápido, é mais para mostrar um pouco o que a gente fez de diferente em relação ao fluxo do ano passado, porque agora nós havíamos comentado que nós estamos integrando todas as nossas inteligências artificiais no Gemini, né? Então, a gente está usando o Gemini como uma fonte para fazer várias coisas nos nossos processos dentro do Make. Então, basicamente, nossas redes sociais, que a gente usa muito o LinkedIn, aqui eu vou focar mais no LinkedIn, o nosso fluxo já tem toda uma automação, né? E essa automação utiliza ferramentas de IA, e aqui eu vou mostrar rapidamente então, o que a gente está fazendo e por que a gente resolveu concentrar no Gemini, né? Por que o Gemini tem, nesse momento, todas as funcionalidades que a gente precisa. Então, lembrando, nosso fluxo ele é um fluxo automático que se dispara todos os dias, às 9h30 da manhã, então tem um trigger, né? O trigger é o cara que dispara o fluxo, né? Então a gente tem uma planilha que tem todas as nossas notícias que eu vou recebendo, vou consolidando e gero como se fosse um repositório de URLs, né? De links na internet com notícias que são interessantes para o nosso grupo. Então, e aí começa a automação. Então, a automação, primeiro, ela vai na nossa planilha, ela pega a URL do dia, né? Se a gente faz um post por dia, então tem uma URL por dia, e aí a gente está usando a primeira interface com o Gemini, que é essa que está aqui abaixo, é o Generative Language, Google APIs, Interaction. Você vai que eu estou pondo em vermelho aqui para destacar. Percebam que é a mesma API, a Gemini, isso que é legal, ela é uma única API, onde você tem vários, como se fossem submódulos, dependendo do que você precisa fazer. Então, nesse caso, eu precisava que o Gemini fosse na URL que eu estou colocando como a notícia do dia, que pode estar em inglês, pode estar em várias línguas, ele lê o conteúdo daquela URL e ele vai gerar um post para o nosso LinkedIn. Então, essa é a primeira etapa e a primeira utilização da API. Né? Então, ele já vai, a partir dessa primeira, então ele tem a capacidade de ler. Isso antes a gente fazia com o Perplexity, e por isso que a gente mudou para o Gemini, porque o resultado a gente entendeu que é na mesma qualidade. Né? Então, aí a segunda parte, ele lê o texto. Então, primeiro aqui, desculpa, ele gerou o conteúdo do post. Então, ele leu a notícia lá na URL, ele fez a tradução, que a gente sempre posta em português, então ele traduz também, para tudo já faz na mesma API. Então, ele lê a notícia, faz um resumo, faz em português e gera um texto já com formato de LinkedIn. Então, essa é a primeira parte aqui. Na segunda parte, os nossos posts sempre vão com uma imagem ilustrativa sobre o conteúdo. Então, aí eu uso uma outra ferramenta dentro do Gemini, que é essa que chama Models Image 4.0 Generated Predict. Então, o que eu faço? Eu passo para ele o texto do post e falo, olha, partindo deste post, gera uma imagem que represente o conteúdo do que a gente está postando. Então, gera o conteúdo em texto e gera um conteúdo em imagem, ok? Então, aqui eu estou usando faço 2 chamadas de API. E aí o fluxo continua. Deixa eu ver se eu carregar aqui. Perdão. O fluxo continua. Então, já tenho o post, já tenho a imagem, e aí eu faço a geração desse post no LinkedIn. Aí eu uso o API do LinkedIn. Então, na verdade, aí tem um módulo lá no Make que faz essa geração do conteúdo já preparado, bonitinho, dentro da nossa página lá no Sucesso, dentro do LinkedIn.
Em seguida, como a gente tem o nosso WhatsApp, eu faço eu sigo o fluxo para poder gerar um resumo da notícia, que foi uma solicitação aqui, foi uma sugestão, eu não lembro de quem exatamente, foi mais um dos membros aqui numa reunião disse, puxa, eu podia gerar um resumo da notícia para ficar mais fácil de ler no WhatsApp. Então, dada essa sugestão, o que a gente fez? Então, novamente, eu uso Interactions, então eu estou usando uma terceira chamada de API. Então, eu digo lá, ó, Google, Gemini, pega a notícia do LinkedIn e resume para mim. E eu digo, nesse caso, que eu quero que ela resuma com no máximo 50 palavras. Então é legal, porque dentro do prompt que você passa para o Gemini, você pode colocar esse tipo de coisa. Olha, eu quero que seja no máximo 50 palavras, eu quero que o tom seja um tom formal. Então você tem certas características que deixam o post e o resumo mais, assim, com uma cara mais humana, vamos dizer assim. Então é legal porque você vai vendo as diferenças que isso faz na hora que você gera esse prompt. Então, isso gera um resumo, que é um texto, então, pequenininho, que eu guardo na mesma planilha, inclusive, onde está o URL, fica guardado lá. E uma outra ideia que a gente teve foi transformar o conteúdo do post em áudio, para que a pessoa possa escutar se ela não quiser ler. Aqui eu uso uma outra API também do Gemini, que chama Gemini 2.5 Flash Preview TTS. TTS é Text to Speech, ou seja, texto para fala. Né? Então, que é uma outra funcionalidade da mesma API do Gemini. Por isso que é legal, a gente está concentrando todas as funcionalidades da nossa integração, do nosso fluxo, na mesma plataforma. Isso otimiza custos, porque antes, o que acontecia? A gente tinha que ter uma assinatura do ChatGPT, que é $20, ou uma assinatura do Perplexity, que são outros $20. Aí a assinatura do Google, outro. Então, assim, você vai somando $20, a conta por mês começa a ficar grande. E com todo esse fluxo aqui que eu estou fazendo usando o Gemini, esse mês, por exemplo, em janeiro, nós gastamos até agora R$9. Todos os posts que eu gerei esse mês deu R$9. Mês passado, o acumulado de dezembro deu R$15. Então, ou seja, o acumulado de 2 meses, gastando várias chamadas de EPI, fazendo imagem, fazendo texto, fazendo conversão de voz, está dando R$15 por mês. Então, é pouco, é um custo baixo. Então, por isso que a gente está otimizando, né, os recursos da Sucesso do nosso grupo por essa concentração numa única API que, puxa, resolve muitos nossos problemas. Bom, aí o que a gente faz? Né? Então, geramos um resumo, geramos o áudio, e aí a gente faz mais uma última etapa do fluxo. Por um detalhe técnico aqui, assim, o áudio que é gerado pelo nosso amigo Google, ele vem num formato PCM, não vou entrar aqui no detalhe técnico, mas é um formato ruim de escutar. Então, tinha que transformar isso em MP3. Infelizmente, no Google eu procurei, ele não tem isso automático. Então, eu tive que fazer uma coisinha separada, que é um módulozinho separado, que aí o próprio Gemini me ajudou a desenvolver. Ele pega o arquivo PCM e transforma em MP3. Tá? Isso é bem simples, mas tá aí, é parte do nosso fluxo. E a gente guarda tudo isso no Google Drive. Por quê? Porque aí fica mais fácil depois de fazer duas coisas. Vocês recebem pelo WhatsApp o resumo e o áudio, e no próprio post agora a gente tem um comentário. Então, sempre os nossos posts têm o nosso texto, a nossa imagem, e o primeiro comentário é nosso mesmo, onde a gente coloca o link da notícia original e o MP3 se essa pessoa quiser ouvir. Então, quem vai lá no LinkedIn e quiser escutar, igualzinho, ela vai clicar lá no link do áudio e pode escutar o áudio como se estivesse no nosso WhatsApp. É o mesmo áudio. Então, aí a gente está otimizando para não ter que ficar usando várias conversões. Então, por isso que eu salvo isso no Google Drive, e a partir do Google Drive eu consigo usar em vários lugares. Então, é uma forma de usar um recurso, ter um arquivo que a gente possa usar em várias outras situações. Isso é o fluxo que a gente faz hoje em redes sociais para o LinkedIn especificamente. Tá? No Facebook é igual, é o mesmo fluxo, só muda a API do Facebook, né, a API do LinkedIn, mas aqui era só para mostrar, então, que o nosso fluxo ele tem várias automações, né, o fluxo está bem automatizado, e essas utilizações de API são muito práticas, porque tem toda uma documentação lá do Google, mas não é muito complicado, você às vezes perde um pouquinho de tempo para configurar, mas depois configurado ele funciona muito bem e assim, tem estado bem estável, não tenho tido problemas. Dá mais problema às vezes quando na notícia às vezes sai do ar ou problemas assim externos ao fluxo. O fluxo em si é bastante estável e as APIs têm sido melhores do que o ChatGPT que a gente usava antes, por exemplo, o ChatGPT eu sentia mais problemas. Não sei se você até quer alguma pergunta, alguma dúvida, senão, tá, eu vou seguir para mostrar, então,
o fluxo do... Por que a gente agregou agora a função do agente, que era uma coisa que a gente já tinha pensado desde o ano passado, tá? Então, deixa eu ver se eu avanço aqui. Eu estou clicando aqui, vai avançar, vai avançar. Bom, primeiro, assim, só para esclarecer um pouco conceitualmente, se fala muito em bot, muito em agente, e acho que é legal dar um pouco dessa... Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui para poder ler todo mundo aqui. É legal a gente conceitualizar o que o mercado considera como uma coisa ou outra. Então, um agente tem a capacidade de entender contextos, né? E é o que a gente vai mostrar na nossa automação. Então, ele pode entender dados, eventos, mensagens, né? Ele pode ler, se pode consultar sistemas, ele tem uma capacidade de buscar informação se ele sente necessidade daquela informação. Ele pode tomar decisões com base em regras e com o motor de inteligência artificial, que é o comum e é o nosso caso. Então, aqui podem ser os famosos LLMs, que é essa interface, né, onde ele parece estar conversando com você, e outros modelos que existem disponíveis. Então, ele tem por trás algumas regras, mas ele tem a capacidade de pensar dentro dessas regras. É isso que eu acho que é uma diferença do bot. O bot é muito estático. Um bot, ele meio que é um deparo. Cara, o cara entrou isso, eu respondo isso. O cara colocou isso, eu faço isso. Mas ele não tem muita capacidade de pensar. Um agente, o conceito do agente é que ele pode não só pensar no sentido de entender os contextos e buscar uma resposta, e tem a funcionalidade que é uma das principais, que é o aprendizado. O agente, ele guarda a informação e ele vai aprendendo com as respostas e com os feedbacks que a gente dá para o agente, se a gente vê que alguma coisa não funcionou, se a gente melhora o prompt. Então, tem coisas que o agente vai entendendo, isso é o interessante, ou seja, o agente tem essa capacidade de aprender algo com um fluxo que ele faz parte, tá? Então, aqui, ó, só para contextualizar, né, porque é a diferença, ó, um chatbot basicamente responde perguntas, e um agente ele tem a capacidade de agir no mundo digital, ou seja, ele pode fazer coisas. Por isso que eu falei, ele pode consultar informações externas se achar que precisa, ou se você colocar, cara, você tem essa fonte de informação que você pode usar sempre que necessário, ou você pode buscar fora se você achar importante. E uma outra coisa interessante é que o agente ele pode entender, de acordo, se você colocar isso no prompt, que tem situações que ele não deve, por exemplo, atuar. Por exemplo, né, muito comum o caso de um agente para fazer atendimento de cliente, um caso acho que mais comum hoje em dia. Se o cliente começa a xingar o agente, ele pode entender essa linguagem e ele resolve não responder e passar para um humano fazer contato com esse cliente. Esse tipo de contexto no chatbot é muito difícil de fazer, porque você tem que colocar algo do tipo, se você encontrar a palavra estou bravo, vocês são um bando de não sei o que lá, aí o bot pode dizer, tá aqui, tá usando palavras não legais, eu vou não vou responder. Isso no agente você não precisa, você dá o contexto, e o agente entende que quando ele lê uma mensagem, ele sabe interpretar que aquela é uma mensagem agressiva ou não. Isso é interessante, tá? Então, vamos simular depois isso. Só aqui também para colocar um pouco de como se compõe um agente deve ter um objetivo, é fundamental explicar para a gente o que ele vai fazer. Cara, você é um agente de atendimento ao cliente, da Claro, você vai responder perguntas de cliente. Então, você tem que dar um objetivo, o que ele faz. E isso ajuda ele se posicionar dentro daquela atividade. Uma questão de memória, que é importante, mas não vou entrar no detalhe aqui, mas basicamente é isso. Memória pode ser curta ou longa. Curta, normalmente, é quando ele fica restrito a um contexto de uma conversa. Ele não pode sair daquele contexto. Tudo que ele tem que fazer é com a informação que está ali. Ou, se você dá para ele, não, você pode, por exemplo, buscar informações em bases de dados externas. Então, ele pode aí ter mais fontes, por isso a gente chama de longa, memória longa, ele pode dar guardado numa base de dados. Ele vai lá, consulta a base de dados e busca uma informação que ele precisa. Né? Outra coisa importante é o modelo, é o cérebro, ou seja, quem está por trás fazendo esse trabalho da IA. No nosso caso, eu vou mostrar que também é o Gemini. A gente também está usando o Gemini para ser o motor do nosso agente. Então, quando a gente precisa entender, fazer uma resposta, armar um texto de resposta, ele usa o Gemini por trás para fazer isso. Tá? Então, um agente, na verdade, é sempre como se fosse uma interface, um front-end, mas com um motor de inteligência artificial por trás. Ok? Por último, são as ferramentas, o que você disponibiliza para ele usar, ou tipo, o que ele pode entrar no WhatsApp e mandar uma resposta, ele pode abrir um ticket numa ferramenta de CRM, por exemplo, ele pode, nesse caso, chamar uma API para fazer uma consulta externa.
Então, você diz, olha, quais são as ferramentas que você pode usar para determinada atividade. E aqui uma informação, sem ferramentas não é um agente, é um assistente passivo. Porque justamente essa é a capacidade do agente, de ele entender, puxa, não tem informação aqui, eu preciso buscar isso fora. Se você der os caminhos, você autorizar ele a buscar esses caminhos, ele vai atrás desses caminhos. Não precisa que alguém diga para ele, nesse caso você vai... Não, ele sabe que tem toda essa fonte de informação, ele toma a decisão de buscar informação. E essa é a característica, você toma certas decisões dentro de um certo contexto. E a orquestração, que é justamente os fluxos, já quando ele deve responder, quando não deve, se tem exceções, se tem que escalar isso para um humano. Então, isso é como um guardrail, né, que a gente viu em algumas apresentações passadas, que era justamente colocar certos limites para o agente. O agente não pode estar totalmente solto. Isso é uma coisa que eu tenho lido bastante, que é um dos pontos mais importantes hoje, quando o pessoal faz muitas orquestrações com agentes, principalmente grandes integrações, ou, por exemplo, um super call center. Quem está gerenciando os agentes? Precisa ter um agente gerenciando agentes, para controlar um pouco o que os agentes estão fazendo. É meio curioso isso, né? Você colocar a figura de um gerente, um agente gerente, para gerenciar o que os outros agentes estão fazendo. Então, mostra um pouco como isso pode ficar complexo, mas eu acho que é uma tendência para certas atividades que geram realmente, talvez, muita complexidade para um ser humano, e que por um agente é muito mais fácil de aprender e de poder realmente gerar um resultado rápido. Acho que o importante é, uma vez que você gera esse tipo de fluxo ou de integração, você acaba realmente tendo uma eficiência muito grande em vários processos. Vou mostrar isso lá no Make, mas basicamente o que o nosso agente faz lá é isso. Também tem um trigger, ou seja, infelizmente o LinkedIn ele não avisa quando tem um comentário. O que a gente bolou no nosso agente? Nosso agente ele lê comentários e responde. Infelizmente o LinkedIn não avisa quando tem mensagens. Ele não tem essa funcionalidade. Então a gente precisa buscar os comentários. Então o que a gente definiu? Então todo dia, 2 vezes por dia, uma de manhã e uma à tarde, a gente roda o fluxo, que eu vou mostrar para vocês. E o que o fluxo faz? O fluxo busca os últimos posts. Definimos que sejam os posts dos últimos 30 dias, que são os posts mais recentes. Depois, os mais antigos meio que se perdem. É mais raro que alguém entre num post de mais de 30 dias para fazer um comentário. Então, a gente olha essa informação e fala, bom, tá aqui os 30 últimos posts que nós fizemos. E, manualmente, a gente checa em cada um desses posts se houve um comentário. Aí, isso o LinkedIn permite fazer. O LinkedIn deixa você trazer todos os comentários existentes. Aqui o Walter fez um comentário. Se quiser comentar, Walter, porque eu estou com 2 pantalhas aqui, 2 telas. Se quiser comentar, fica à vontade, tá? Eu agradeço, Roberto. Na verdade, eu só queria fazer um comentário aqui também, um ponto que você super trouxe aqui em relação ao agente e a estrutura dele, né? Você trouxe dados muito importantes aqui sobre estrutura, que são os guardrails. E aí eu só queria contribuir aqui também, dizendo que quando monto aqui uma estrutura, via consultoria para um cliente, sempre penso com ele ali, nos objetivos claros do negócio, o que o agente vai se propor a fazer, né? A gente tem que dar um papel para ele, né? As fontes confiáveis de informação, ou seja, eu tenho que fornecer para ele dados claros, né? Não posso fornecer qualquer tipo de dado, né? Os critérios explícitos de decisão, o que ele vai se personificar ali, e as ações que ele não está autorizado. Acho que você bem trouxe aqui de uma forma muito legal, porque o agente ele tem que ter uma barreira, né? De fato, ele não é autorizado a fazer tudo. Então, eu queria corroborar aqui com você que os pontos que você trouxe aqui são excelentes. Te agradeço, obrigado pelo comentário, pela contribuição aí. Vamos que vamos, mas acho que é importante isso aí, trazer as experiências de todo mundo. Então, ó, seguindo aqui no nosso fluxo, a gente então foi lá no LinkedIn, perdão, perdão, fomos no LinkedIn, buscamos os últimos 30 posts, checamos, né, quais são os comentários e filtramos, porque eu não quero comentar, por exemplo, o comentário que a própria Sucesso fez. Como eu expliquei lá, todo o post que a gente faz tem um primeiro comentário que é o link da notícia e o áudio. Então, isso não precisa comentar. Então, para evitar, né, um comentário que não vai ter sentido nenhum, a gente já filtra. Olha, se o autor do comentário foi a própria Sucesso, ou se é um comentário que já foi respondido, você deixa quieto, passa para os que realmente são novos. Então, isso
é um controle de qualidade, vamos dizer assim, dentro do fluxo, para evitar que realmente o agente fique louco e fique respondendo resposta sobre resposta, que não faz sentido. Então, a gente já dá uma filtrada para dizer, olha, é um comentário da própria Sucesso, não comenta, é um comentário que já foi comentado, já não precisa comentar de novo. Então, aí, ó, o agente, aí os casos que passam, ou seja, são comentários novos e que são autores que não são a Sucesso, aí ele vai analisar. E aí vem a questão da decisão. Ele tem três, no nosso caso, ele vai ter três alternativas. Ou ele responde, ou ele sugere uma resposta e passa para um humano validar, ou ele escala diretamente o humano. Tá? Então, no nosso caso, tem esses três fluxos, eu vou mostrar lá no fluxo que tem essas três derivações, né? E no caso de responder, que é a maior parte dos nossos casos, o agente tem a capacidade, né, via a API do LinkedIn, ele vai lá no comentário, ele busca o nome de quem postou, então no caso tem posts do Valmir, tem posts meus, né, que a gente comentou, então que ele coloca lá, olá Valmir, né, olá Valmir, tudo bom? Roberto, tudo bem? Então isso é para personalizar a resposta que a gente está dando, para a pessoa pensar ou imaginar, olha, que legal, citaram o meu nome na resposta, não, parece que não é uma resposta tão automática, então com isso, a gente tenta dar uma certa personalidade na resposta, né? E a gente faz um reply. Então, assim, tem o comentário, lá tem o botãozinho do reply, a gente dá um reply, coloca o comentário, cita o autor, diz, olha, Valmir, obrigado pelo seu comentário, Sucesso agradece. E vocês vão ver que eu, no prompt, eu disse, olha, os comentários devem ter no máximo 3 linhas, né, justamente para limitar, para não ser uma resposta muito grande, é um comentário simples, agradecendo e estando dando a importância. O agente faz um texto bacana para dizer, olha, o seu ponto é super bem-vindo, que legal. E outra coisa que é bacana é que ele também tem a capacidade de dar um like, ou seja, para dizer que, poxa, legal, curti que você comentou nosso post, então você ganha um like da Sucesso, tá? Então, isso tudo está no fluxo do agente. Então, o agente, vocês vão ver que é um módulo específico, mas esse é o fluxo que dá toda essa ação, né, para um comentário. Então, é interessante, é bacana, porque vocês veem as respostas e fica muito... dá uma certa interação, que eu acho que isso é interessante, você poder mostrar essa interação dentro do LinkedIn, sem necessidade de a gente estar lá 100% do tempo, até porque a gente não tem tempo de olhar post por post. Só vamos olhar se realmente alguém colocar uma coisa, puxa, esse post é uma porcaria, não gostei, e aí a gente tem que entender isso, assim, olha, não, vou mandar lá para o Roberto, que é o ombudsman do LinkedIn, para saber o que eu faço nesse caso. Então, ele toma esse tipo de decisão, ok? Então, esse é o fluxo do nosso agente, acho que acabou. Eu vou sair aqui um pouquinho da tela para entrar no Make agora, para mostrar isso lá no Make, como é que isso está feito e mostrar como é que é o agente lá no Make. Tá? Espera só um pouquinho, deixa eu consigo sair aqui da tela. Perfeito, Varalo, vai operacionalizando aí que eu vou colocar aqui no nosso WhatsApp, o WhatsApp do grupo, né? Eu vou ver aqui se eu pego o acesso do LinkedIn, tá certo? Porque se vocês puderem acessar e fazer algum comentário, que eu acho que esse é o ponto interessante, né? Na hora que o Varalo rodar, vocês vão poder acompanhar. Aí eu coloquei de um post que nós fizemos, tá certo? Tá lá no grupo, no grupo do WhatsApp, tá bom? Pronto, então acho que vocês já estão vendo aqui a tela, né, que está o Make aberto. Deixa eu ver aqui, deixa eu crescer um pouquinho aqui, acho que dá para ver melhor. Bom, só para mostrar aqui rapidamente, esse é o fluxo da rede social. Vou mostrar aqui rapidamente. Tá? Ele tem aqui... ele tem muito mais passos daqueles do que eu mostrei para vocês, porque tem vários detalhes aqui para fazer essa coisa funcionar. Mas, basicamente, essa é a lógica que está aqui, né, nos diversos módulos que a gente tem aqui. Por que tem duas rotas aqui? Vocês veem que tem uma rota aqui que sobe e uma rota que desce. Espera aí que meu computador está travando um pouco. Não sei se vocês estão me ouvindo. Aqui.
A gente tem dois caminhos, porque de segunda a quinta é um tipo de post, e na sexta-feira é a dica do dia. E isso são fontes de informação um pouquinho diferentes. Então, eu fiz um fluxo que vale de segunda a quinta, que é o que sobe, né? E um fluxo que vai para baixo se é sexta-feira. E sábado e domingo não tem post, né? Então a gente não, o fluxo não funciona. Então a gente definiu que a gente só vai postar durante a semana, tá? Então, por isso que são duas linhas aqui de trabalho, mas basicamente a lógica está aqui implementada, é o que vocês viram, tá? Então, aquele fluxo das caixinhas estão representadas nesse fluxo aqui. Qual que é o nosso fluxo com o agente, tá? Então, eu vou entrar aqui no agente. Aqui meu computador está travando um pouco. Aqui. Listo. Mesma coisa, ou seja, o agente tem que, de segunda a quinta, ele faz um fluxo, e eu basicamente copiei aqui para baixo, por uma questão de que as informações estão um pouquinho separadas num caso ou no outro, mas aqui, ó, deixa eu crescer um pouquinho a imagem aqui. Peraí que minha máquina está travando, muita coisa aberta aqui, peraí. Aqui acho que não está crescendo muito a imagem para vocês, né? Bom, deixa eu botar aqui. Aqui em modo apresentação ele não deixa crescer muito aqui. Bom, basicamente, ó, esse módulozinho roxo aqui, ó, que tá piscando aqui, ó, esse aqui, ó, que eu tô com o mouse em cima, é o nosso agente. Então, essa parte aqui atrás é essa passagem de pega os nossos posts, vai lá no LinkedIn, puxa todos os comentários, filtra o que interessa e o agente precisa trabalhar aqui. Então, o agente recebe todos os comentários que ele precisa comentar e ele, então, analisa. Se for um caso que ele pode responder, vai seguir o fluxo aqui de responder, que vai aqui por cima. Se ele acha que é só uma sugestão, ele vai aqui no meio e a sugestão simplesmente ele registra isso numa tabela e me manda um e-mail. Eu recebo um e-mail dizendo, ó, pessoa fulano fez um comentário que eu dou a sugestão, mas eu não respondi. Então eu tenho que manualmente lá checar. Se eu estou de acordo, eu posto o que ele me sugeriu. E aqui abaixo é quando ele está escalando por humano, porque alguma situação que ele não soube controlar ou não soube dizer o que fazer, também. Ele registra isso numa tabela e me manda um e-mail para eu poder, então, saber que alguma coisa não funcionou, então preciso dar uma olhada manualmente na resposta. Então, assim, o agente em si é um módulo dentro do fluxo, tá vendo? Ele é basicamente esse módulo aqui. Então, eu vou entrar aqui vamos detalhar o que esse agente faz. Ele está aqui, ó, agentes, tá? Vou mudar aqui a tela, ó, ele já está aqui criado. Ó, vou abrir ele para nós. Dá para ver bem, né? Normalmente meu computador está travando um pouquinho. Peço desculpas aqui, mas vamos lá. Então, aqui, ó, você vê que é o prompt do agente, né? Ó, eu coloquei esse prompt com a ajuda do próprio Gemini. Eu falei, Gemini, eu preciso fazer um agente que responda comentários no LinkedIn. E o próprio Gemini falou, não, vamos fazer assim, coloca esses pontos para que ele possa entender bem. Ó, aqui a definição do que ele faz. Ó, você é um agente de IA que represente institucionalmente a sociedade. Então, eu estou dando o objetivo dele. Aquilo que a gente viu lá, os passos, está aqui. Tem que ter um objetivo. O que você faz? Olha, seu papel é responder comentários de forma profissional, humana e estratégica, reforçando o posicionamento da entidade. Então, eu coloquei isso e ele respeita isso na resposta. Então, por isso que é importante dizer o que você está fazendo, agente, o que você vai fazer. Ele tem as regras, ó, tom institucional, respostas curtas, ó, nunca confronte, discuta ou expresse opinião pessoal, não responda a críticas sensíveis, se houver dúvida, sinalize para a revisão humana. Então, eu estou dizendo, então, esses são os guardrails, cara, o que você pode e o que você não pode fazer, o que você pode responder ou não. E aqui eu estou falando para ele, ó, considere o texto do post e o comentário do usuário. Então, o que eu falo para a gente? Falo, gente, para você entender o que a pessoa comentou, você tem que entender o post. Então, eu falo, lê o post de novo, então a gente lê o post e lê o comentário. E a partir daí, ele vai bolar uma resposta. Se eu colocasse só o comentário, ia ficar sem contexto. Então, com isso, isso foi uma dica do próprio Gemini, que ele falou, já que você está comentando posts, coloca o post como fonte de informação, então isso aqui para ele é uma fonte de informação, ele pode ler o post, então isso é uma fonte de informação. Eu poderia colocar
vai lá na URL original da notícia. Poderia, seria uma outra fonte de informação para ele consultar, mas para ir mais rápido e também não consumir muitos recursos, eu falei, não, se ele ler o post e o comentário, acho que não vai, a gente está num ambiente profissional, não imagino que ninguém vai postar bobagem no LinkedIn, mas tá aí, né? Então, gere respostas que agreguem valor, estimulem o diálogo, evite linguagem, o que ele não pode fazer, linguagem emocional, subjetiva. Então, assim, eu estou dizendo o que ele não pode fazer também, novamente, as dicas de como você deve programar o seu agente para que ele tenha uma boa resposta. Aqui são as respostas possíveis, o que é responder, gerar uma sugestão, escalar o humano ou ignorar, né? Então, ignorar ele não faz nada, mas nas demais é o que eu mostrei para vocês, são aqueles 3 caminhos. Ou vai gerar uma resposta automática, que é o que tem sido feito a maior parte dos casos hoje. Ele pode gerar uma sugestão, então, que eu recebo por e-mail, ou ele escala diretamente, não respondi porque, sei lá, o conteúdo aqui da mensagem do autor não é boa. Ah, tá bom. Novamente, decida a ação com base no conteúdo, se tiver problema, escale o humano, né? Quando for responder ou gerar sugestão, se gere um texto, então estou pedindo, gere uma resposta, não deixe sem resposta, e se for a ação, escalar humano, não gere resposta, então é para não postar nada, então ele sabe que se tiver dúvida, não faz nada, deixa quieto. Que mais aqui para baixo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante. Não, aqui é importante só pedir para não incluir explicações, comentários extras ou formatação adicional. Então, foi uma dica do Gemini, porque senão o agente pode querer meter mais informação do que ele deve. Então, para meio que restringir um pouco e deixar dentro daquelas 3 linhas que eu disse que é o máximo que ele deve usar para fazer o comentário, tá? Aqui, o agente pode receber outras informações. A gente não usou nesse momento, mas poderia, por exemplo, essa parte aqui do contexto seria informação de background, ou se você quiser colocar algum documento adicional que ele possa consultar, você poderia colocar aqui, né? Então, por exemplo, é uma informação que não faz parte do fluxo, você vê que o fluxo ele tem os seus conteúdos, que é basicamente o post, o nome da pessoa, o comentário, mas não tem mais informação. Então, se eu quisesse agregar alguma coisa, eu podia colocar aqui. De repente, não sei, se fosse um agente para responder cliente, pode ser uma tabela de preços. A tabela de preços podia estar aqui. Ou eu daria para ele, não sei lá, uma API para ele consultar uma base de dados para consultar um preço. Então, aí eu posso dar, então, para ele, aquilo que a gente falou, quais são as ferramentas que eu tenho. Nesse caso, eu não dei ferramenta nenhuma, porque não era necessário. Como são textos simples, o prompt em si já é o que ele precisa, né? E a ferramenta de IA por trás vai fazer o que é necessário. MCP Servers, assim, para ser muito sincero, eu não sei 100% para que serve, mas são ferramentas onde você amplia a capacidade de processamento do agente, tá? Então, é como se fosse uma rede de processamento para isso. Depois a gente traz mais detalhes sobre isso. Mas o importante aqui que eu queria trazer é o prompt, ou seja, que todo mundo fala, puxa, é o prompt do agente, tudo que você quer que o agente faça, não faça, como deve fazer, né, que informações ele pode usar, estão aqui, tá? E aí que o Make, o que ele faz? Quando ele está lá no cenário, ele vai, quando a informação bate lá no fluxo, né, e ele entra no fluxo, é isso que o Make vai fazer. O que o Make faz? Ele pega o nosso módulo lá do nosso agente, peraí que estava de novo no computador, né, ele vai, então, quando o fluxo roda e traz toda a informação aqui para a gente, o agente vai fazer isso. O agente aqui, se a gente abrir ele, eu vou abrir, deixa eu ver novamente, tem uma congeladora, vou abrir aqui o nosso, para vocês verem. Então eu criei aqui um agente no LinkedIn, tá? Então eu estou usando esse agente, que é aquele que está lá, que eu mostrei para vocês, então eu conecto dizendo, esse módulo aqui, o Make, usa o agente que eu criei, que chama agente de LinkedIn, então o Make já sabe o que fazer. Eu poderia criar um agente, deixa eu ver se eu criar aqui, vai mostrar os campos. Aqui, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mostrar separado para não dar confusão. Como é que eu criaria um agente? Vou voltar rapidinho só para mostrar para vocês as ferramentas. Espera que meu mouse sumiu. Um minuto. Sua chamada é muito importante. Espere mais um minuto. Obrigado. Voltou. Tom. Aqui. Então, vamos supor que eu quisesse criar um agente. Eu vou criar um outro agente aqui. Bom, ele vai usar a mesma tela. Bom, vou dizer que eu quero adicionar um agente aqui novo. Espera aí que travou minha máquina de novo. Bom,
Aqui eu poderia, então, adicionar um agente, e aqui eu dou a conexão. Aqui que eu digo qual é o motor do agente. Então, pode ser a OpenAI, pode ser o Cloud da Anthropic, pode ser o Gemini, Azure, Mistral, tem vários motores aqui já homologados no Make, tá? No nosso caso, a gente está usando o próprio Gemini, né? Então, que história? Concentrar toda a utilização dos nossas consultas de inteligência artificial na mesma plataforma. Então, o nosso agente, no fundo, ele está rodando no Gemini. Então, aqui eu digo, aqui você vê que você pode dar o nome do agente, o modelo que você vai usar, e aqui aquele prompt que eu estava, né, que a gente mostrou. Então, se eu dou um save aqui, ele cria esse agente e fica lá. Então, sei lá, agente de LinkedIn, eu poderia ter um agente para, não sei, para Facebook, porque o Facebook é diferente. Não sei, de repente a linguagem é diferente, eu queria fazer, então eu posso criar vários agentes, e nos fluxos eu escolho que agente que eu quero usar em cada caso. Então aí é a flexibilidade da plataforma, do Make, te permitir criar vários agentes. Isso a gente não conseguia fazer antes, porque isso aqui tem que pagar para usar, ou seja, a criação de agentes é pago. Então, ano passado a gente não podia fazer porque tinha que pagar, e esse ano a gente já pagou 1 ano de utilização, então agora dá para fazer mais desses experimentos aqui dentro do Make. Então, a gente tem os fluxos de redes sociais e tem o fluxo do nosso agente. Então, o que eu queria fazer, o Valmir, você postou aqui uma das notícias que já estão comentadas, né? Você botou aqui no grupo, né? A dica da sexta-feira. Ah, tá, não, é que eu acho que tem uma, senão eu vou fazer um teste, não sei se, como roda 2 vezes por dia nosso agente. Acabei de fazer um comentário lá. Ah, fez? Então vamos rodar para ver se vou mostrar aqui na página, deixa eu ver se eu abro aqui. Ui, meu computador está travando, perdão, está muita coisa aberta. Aqui eu já fechei, mas mesmo assim tô com muita imagem aqui, o Google Meeting aqui consome muito recurso. Deixa eu pegar os nossos posts lá, page posts. Espera aí que meu mouse sumiu. Voltou. Então, eu vou ver como um membro, para não ser Quero ver como membro. Então, aqui vamos ver os posts. Ai, tá super devagar aqui, perdão. Ó, por exemplo, o Valmir tinha feito esse comentário aqui na de hoje, que ainda não foi respondido, né? Ó, essa aqui. Em qual notícia que você fez? Perdão, Walter. Foi na notícia da Tina. Da Tina. A dica da sexta-feira. Ah, da Foi dica que o sexta-feira? Valmer Ah, tá postou bom. aqui. Legal. Então, só para mostrar aqui um pouquinho, na notícia de ontem, por exemplo, ele já fez comentários, mas eu vou mostrar aqui, vamos ver ao vivo para mostrar rodando. Ui, vamos lá que está devagar hoje, perdão. Aqui. Então, você vê que aqui, isso aqui foi nas de hoje, né? Ou seja, aqui eu não sei porque que ele não mostra os replies aqui. Eu tenho que sair, peraí, fazer o seguinte. Eu vou abrir em separado as duas notícias. Eu vou pegar essa notícia de hoje aqui do Valmir. Vou pegar essa notícia. Ai, peraí. Para que vocês possam ver os comentários que foram feitos. Deixa eu pegar aqui, copy link de post. Então, por enquanto, não tem like, não tem reply nessa do Valmir, né, que foi de hoje. E eu vou abrir aqui uma outra abinha para a gente pegar a dica do dia, que foi que o Walter comentou. Um minutinho. Obrigado, LinkedIn. Aqui, mesma coisa. Eu vou criar um copy link de post, porque
Não me deixa ver os... Então, aqui foi da dica do dia. Deve ter um comentário aqui do Walter, então. Ó, o Valmir já tinha comentado e a gente já tinha respondido. Ó, olá, Valmir. E ó, o Walter fez agora um comentário. Então, eu vou rodar lá o make, né? E ele vai identificar esses comentários novos e ele deve, então, fazer agora esses comentários automáticos. Então, eu vou lá no cenário, vou fazer um disparo manual, que a gente chama, que é você entrar no cenário, não esperar o agendamento. O agendamento a gente vai rodar um pouco mais tarde. Então, para não ter que ficar esperando o agendamento, eu vou entrar lá no nosso amigo e vou dar um executar. E ele vai rodar. Então, eu vou entrar aqui no nosso fluxo, ó, vou dar isso aqui. Isso aqui é um disparo manual. Então, eu vou disparar. Então, ó, ele começou a ler a planilha com os posts, já foi no LinkedIn, já buscou os posts, ó lá, já filtrou, ó, ó lá, o agente trabalhando, ó, tá contando, ó, trabalhou uma vez, vamos ver, ó, já trabalhou, vamos ver o que ele identificou aqui. Eu pego, não tem nenhum chabu aqui Então, vamos ver o comentário, deixa eu atualizar aqui, ó, esse foi o de hoje do Valmir, deixa eu ver se ele já capturou. Da dica do dia, eu tenho que fazer uma pequena mudança no fluxo, porque da dica do dia ele pega de sexta-feira, mas a gente faz também para mostrar que funciona, não é problema. Ó, esse foi o do Valmir. Vocês lembram que não tinha like e não tinha comentário. Tá aqui, ó. Já comentou e já botou um like, ó. Então ele falou: ó, olá, Valmir, agradecemos sua análise aprofundada. A dualidade de segurança de cadeia de suprimentos e as implicações em governança e privacidade realmente pauta o debate atual. É um tema crucial para o avanço responsável da tecnologia. Ó. Acabou de fazer, ó, faz 16 segundos. E já deu o like pro Valmir aqui, ó. Ó o like aqui. De quem é esse like? Esse like é da Sucesso. Tá? Valtão, vou fazer aqui para você, especialmente, porque o problema é que, como o fluxo a dica do dia e dos outros posts é diferente, eu acabei fazendo uma coisa diferente aqui. Então, eu vou fazer assim, deixa eu ver se eu consigo rapidamente aqui, ó, fazer com que ele entre aqui. Ó. Vou fazer um pequeno chuncho aqui, que é desabilitar essa rota aqui agora. Eu vou desabilitar a rota. Ó, então, isso aqui ele não vai entrar aqui agora. E aqui, nessa aqui, tem uma condição aqui, ó, para ele entrar somente se for Friday. Tá? Então, eu vou mudar aqui, ó, para quem for igual a Tuesday, que é hoje. Tá? Então, ó, só para vocês entenderem aqui. Isso aqui é um filtro que está dizendo justamente isso. Cara, se o dia de hoje for Tuesday, que é, né, terça-feira, segue esse fluxo. Tá? Eu vou pedir para ele rodar aqui agora. Ó. Vou salvar aqui, depois eu volto aqui, não tem problema. Ó, vou rodar. Olha lá, rodou, tá vendo? Ó, tá embaixo agora, ó, tá rodando o fluxo embaixo. Olha lá, entrou no agente embaixo. Então, ele entrou no fluxo pensando que é da dica do dia. Ó, tem dica do dia para comentar, que ele tá pensando. Olha lá, rodou, tá rodando, vamos esperar terminar. Olha lá, terminou. Então, vamos ver agora o post do nosso amigo Walter, se ele comentou. Espera aí que meu... Excelente, já comentou aqui sim. Já comentou? Então, você vê que funúncia. Então, peraí que minha computadora aqui travou, perdão. Deixa eu ver se ele vai... Mas essa é a ideia. A ideia é que ele rode aqui. Como normalmente os comentários são no dia, deixa eu ver aqui, do Valtão está aqui. Ó, aqui. Deixa eu atualizar aqui a página. Olha lá, também. Olha lá. Olá, Walter. Excelente ponto. O Valtão escrito. Muito interessante o conteúdo da Tina Huang sobre como a onda dos IA agents está só começando e o maior impacto não virá dos agentes genéricos, mas dos agentes verticais. Perfeito. Especializados em nichos onde o conhecimento profundo realmente importa. Quem entender seu próprio domínio e souber transformar tarefas repetitivas em fluxos inteligentes vai liderar essa próxima fase da automação. O futuro pertence a quem combina negócio, tecnologia, autonomia e inteligente. Então ele respondeu, Walter, tá vendo? Usou o nome dele, Walter, excelente ponto. A visão sobre a importância dos agentes verticais e a sinergia entre negócio e tecnologia é fundamental para impulsar a inovação. Concordamos que essa é a chave. Legal, validou e ganhou o nosso like, olha lá, like dá sucesso. Né? Tempo está aqui, ó, 32 segundos, acabou de ser feito. É isso, ou seja, está funcionando, está aí comentando,
o que eu falei, ó, você vê que os nossos posts, ó, os posts da Sucesso não tem like, não tem comentário, porque são nossos. Então, o fluxo, aí não a gente que entende, o fluxo entende, cara, se é o próprio Sucesso que postou, não faça nada, e ele passa por cima e não comenta nada. Era isso, eu sei que o tempo aqui é curto, mas tiver dúvidas, perguntas, sim, alguma curiosidade sobre o agente, tá aí o que a gente já conseguiu bolar aí nesses últimos meses. Agradeço aí o tempo de todos e vamos que vamos. Legal, cara, muito bacana, viu, Varalo? Muito bacana mesmo. Eu vou experimentar numa próxima postagem, Varalo, algo negativo, tá? Para ver esse outro fluxo. Talvez amanhã eu faça isso, faça um comentário negativo, para a gente experimentar essa... Eu vou te colocar, então, no e-mail, para você receber o e-mail do agente, para você ver que realmente ele não fez nada, porque está no meu e-mail, mas eu mando no seu. Aí você vai receber lá, o agente da IA recebeu esse post e não fez nada. Aí você vai saber, então, faz amanhã, eu já vou mexer hoje e já deixo pronto para você, para amanhã se você fizer um comentário negativo. Um comentário que ele não faz nada é se você perguntar assim, que isso eu já testei. Como eu faço para virar sócio da Sucesso? Esse tipo de coisa ele não responde. Ele entende que isso ele deve sugerir. Aí ele sugere e não faz nada. Se quiser tentar, pode tentar. Tenta com esse e tenta dizendo, eu achei esse post uma porcaria. Vamos ver se funciona. Tem que funcionar. Muito legal, vou fazer isso e vocês estão acompanhando. Hoje nós temos aqui o Murilo Salvador, que acho que é a primeira vez que você entra, né, Murilo? Seja bem-vindo aí ao grupo, espero que você esteja gostando aqui da apresentação, tá bom? Então, seja bem-vindo aí. Pessoal, vocês podem fazer pergunta, o Roberto está com a mão levantada. Por favor, Roberto, vamos lá. Olá, boa noite. Primeiramente, mais uma vez aí, parabéns pela grande solução aí para essa questão. Eu imagino que como objetivo principal isso seja um fortalecimento para o engajamento, né? Do nosso público, né? Eu acho que é o objetivo maior aí nesse momento, né? Exatamente. E aí, o Varala comentou a questão do resumo que vai pelo WhatsApp, né? Então, como eu fiz essa sugestão e foi acatada e está funcionando muito bem, me motivou a fazer uma nova sugestão. Posso provocar aí? Pode provocar. É uma provocação, tá? Enxergando esse universo, né, que tem sido trabalhado aí, eu pensei num formato de newsletter sobre esse tema, e a gente poderia, não sei como, sugestão, agrupar todas as publicações de um período, seja uma semana ou um mês. Então, por exemplo, poderia começar com um período mensal, e agrupar todas as publicações de um mês, de um período de um mês, em uma newsletter e disponibilizar, enviar para o nosso público, seja por e-mail, seja por WhatsApp, etc. E aí, convidando, né, o nosso público que receber essa newsletter a participar tanto dos grupos, né, de interesse, como se associar a Sucesso, né? Então, acho que em decorrência desse trabalho, desse investimento que já foi feito não só de dinheiro, mas de tempo e de conhecimento, de expertise aí nessa ferramenta, ampliar um pouco mais e pensar se daria para fazer, por exemplo, um piloto interno nosso, fazer um primeiro mês, ou numa semana, né, um agrupamento, né, dessas notícias, né? Porque eu ainda não localizei, por exemplo, o Varalo, ele consulta e agrega inúmeras fontes, não é isso, Varalo? Eu imagino que isso tem um valor muito grande, né? E a gente está publicando isso diariamente, né? Agora, se a gente pudesse agrupar isso numa newsletter, eu acho que o nome da Sucesso passa a ser, assim, acho que enxergado de uma forma mais ativa, né, nesse segmento, né, de IA. Não sei, é uma provocação, tá bom? Não, comentários e críticas. Não, dá para fazer, até a gente pode fazer uma newsletter que seja... Assim, eu tô na tela, vocês estão vendo o WhatsApp, não sei se todo mundo, né, recebe o WhatsApp, imagino que todos estejam no grupo do WhatsApp, mas quem não está, é isso que vem todos os dias. Então, sai o post nosso e vem isso aqui pelo grupo de WhatsApp, ou seja, ele dá o dia, né, hoje, ele dá o resumo, aquilo que eu falei para vocês, o resumo é gerado,
né? Esse resumo é usado para o WhatsApp, e aqui, ó, a notícia original e o áudio. Isso aqui eu uso depois no LinkedIn, as mesmas coisas. Então, é o mesmo áudio que está aqui, é o áudio que está lá, e a mesma notícia que está aqui, a notícia que está lá. O resumo, que era uma coisa específica do WhatsApp, justamente porque, né, uma ferramenta de leitura mais rápida, mas a gente poderia fazer isso, Roberto. Poderia fazer uma newsletter que diria, ó, no dia 27, essa foi a notícia, faz o resumo, mostra que quer escutar e, cara, e deixa lá as últimas semanas, ou o último mês, para quem quiser, ah, puxa, eu perdi, eu não vi essa notícia aqui, quero ver. Cara, você clica e já sai direto no link, ou quer escutar, clique e já escuta de uma vez. Vamos fazer, vamos prometer para as próximas semanas aí, vamos fazer mais uma. Eu acho que essa ideia me deu um salto numa outra, que seria o seguinte: como nós pegamos várias fontes e fazemos publicações diárias, essa leitura de um período, ela poderia também agregar temas que, de uma certa forma, ele se repetiu em razão das fontes que nós estamos pesquisando, e também colocar a quantidade de likes ou de algum indicador do próprio LinkedIn que mostre o tema que mais foi relevante naquele período, né, em razão do post. Legal. Tá? Eu acho que essas três informações, um resumo dentro do período, né, aquelas que foram, em função das fontes, republicadas, ou tema muito parecido, que nem de saúde, ou de outras questões, e a quantidade de likes ou... views, Isso tem, porque na API do LinkedIn, uma coisa que a gente conseguiu foi que, assim, para você usar uma API, às vezes é simples. Você pode ir lá, tipo, a do Google, do Gemini, você paga e usa, não tem muito problema. Mas do LinkedIn, por exemplo, você tem que ter um status de desenvolvedor, senão eles não deixam você usar. E na época, ano passado, nós pedimos isso. Eu fiz o processo lá no LinkedIn para falar, eu estou fazendo, né, eu meio que enrolei um pouco, dizendo, eu estou fazendo uma aplicação que vai ajudar a nossa entidade a postar lá. E o LinkedIn aceitou. Então, com isso, eu tenho acesso a várias estatísticas do LinkedIn. Por exemplo, dá para acessar quantos comentários, quantos likes, isso dá para pegar. E a gente faz uma tabela, alguma coisa aí, tá? Então, tem algumas coisas que o LinkedIn permite fazer, e acho que isso aí dá para a gente, de repente, consolidar, até para que a gente tenha uma outra consolidação, olha, quantos views tivemos no mês, coisas assim, para a gente ter algum tipo de controle. Porque, por exemplo, no meu caso, que faço a leitura de todos os posts que são publicados, para mim, gera essa dúvida, por quantos desses aqui, esse universo LinkedIn, o pessoal que está aqui no LinkedIn está gostando ou não. Então, isso é bacana mesmo. Direcionar aos assuntos. Usando a sua ideia aí, cara, que as coisas vão evoluindo, né? Eu acho que podia ser bacana, sabe o quê? Assim, você tem a newsletter e com essas informações, em vez de jogar um número lá, colocar uma seção dentro da newsletter que sejam as mais lidas, os destaques, sabe? Uma seçãozinha. A formatação, a gente pode pensar exatamente numa... onde a gente faz a análise desses números, base nesses números, na análise deles, cria essa seção dentro da newsletter, os maiores destaques, ou, né, as mais lidas, coisas desse tipo, né? Isso vai nos ajudar numa sequência natural, né, Roberto? Porque, e o pessoal aqui, porque, por exemplo, se um tema se destacar bastante, nós podemos ir atrás de um especialista e, de uma certa forma, ele vir aqui e fazer uma explanação sobre o tema. Perfeito, né? Perfeito, só para mostrar, existe esse indicador. Essa aqui é uma tabela que existe dentro do LinkedIn, já que chama Content Engagement, né, que é o engajamento de conteúdo. Então, você vê, por exemplo, a notícia de hoje teve 40 impressões, né, ou seja, saiu, e teve 2 cliques e um CTR de 5%. Então, essas estatísticas aqui, dá para a gente pegar. Então, por exemplo, vamos ver o que teve mais. A da notícia de ontem, deu 84 views, 65, 37, considerando que é um começo de ano, 95, isso aqui foi do dia 14 de janeiro, inteligência artificial força maior. Tá vendo? Então, a gente pode medir isso aí, Valmir, de repente ver, quais que foram mais atenção, tá aí, E sempre lembrando o pessoal que essa quantidade que a gente não utiliza nenhuma verba de marketing dentro do LinkedIn, tá? Isso aqui é tudo informação pura, porque a gente trabalha exatamente com o menor custo possível, né? O menor gasto possível. É orgânico, né? É tudo orgânico. Exatamente.
está pensando em fazer um boost aqui, que é uma coisa, ó, que quando aparece os nossos posts aí, ó, sempre vem essa informação, ó, atinge até 280 mais impressões, né, dando um boost aqui no seu post. Vamos ver, a gente conversei com o Valmir para a gente fazer um teste aí, para a gente escolher um post bacana. O Walter já testou. E aí, Valtão, funciona? Vale a pena pagar? Quanto custou? Dá um overview para nós aí. Eu fiz um investimento de R$100. Ele exige um investimento mínimo de R$20 por dia, tá? Um período ali de 5 dias. Uhum. Você seleciona qual é o target, tanto tipo de público que você vai atingir. Você pode pedir para que ele faça uma análise usando IA baseado no que você escreve, quem são seus seguidores, e etc. Então ele já vai fazer um recorte bastante amplo, ou você pode selecionar. O que eu fiz? Eu tenho produzido alguns vídeos, né, uma série de vídeos, e aí eu falo, vou pegar um deles aqui, que é introdutório da série, e vou fazer um boost nele. O que eu consegui? Depois eu compartilho com vocês aqui as informações das estatísticas, mas eu consegui ampliar a capilaridade de minutos assistidos do meu vídeo, que era o meu objetivo, e consegui trazer pessoas para o meu perfil, visualizadores de perfil e mais seguidores. Baseado na minha estratégia, que era um teste super frio, trouxe um resultado. Eu acho que não foi o melhor, porque o meu conteúdo ainda não era o mais adequado, ou eu não selecionei bem o público, então foi bem um tiro no escuro, e aí ficarei feliz de compartilhar com vocês as estatísticas para que vocês possam ter aí já um draft, né? Perfeito, obrigado, Walter. Vai ser muito legal essa troca de experiência, que a gente pode estar fazendo aqui também um exercício, e aí nós vamos crescendo com você também nessa experiência. Nós estamos chegando aqui no limite das 20 horas e 1 minuto. Nosso compromisso é sempre encerrar no horário, né? Respeitando todos aqueles que entraram e todos que estão participando. Lembrando que o nosso propósito aqui também, e que é muito importante, é mostrar casos práticos, né? Experiências reais, que é o caso aqui, né? É ferro e fogo aqui, exatamente da forma como aconteceu. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima terça-feira. Tá bom? Uma boa semana para vocês. Um forte abraço a todos e até mais. Obrigado. Um abraço a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Excelente semana. Parabéns, Varela. Parabéns, Varela. Um abraço a todos. Obrigado a vocês.